Olá, bem-vindos à nossa investigação de hoje. A gente vai continuar aquela jornada pelo pós-vida, sabe? Que está descrito nos materiais que recebemos. Hoje, o foco vai ser em uns cantos, assim, bem mais sombrios, eu diria. Intrigantes também. Vamos falar da cidade fantasma de Estígia, do labirinto, que é pura confusão, e do esquecimento, o temido Oblivion. A ideia é tentar entender melhor esses lugares, né? Como é que eles funcionam, quem mora lá e o que eles significam nesse universo todo. Tipo, o que acontece quando algo é esquecido aqui, no mundo dos vivos? Será que vai parar lá? E que coisas espreitam nas profundezas do além, segundo esses relatos? Pensa assim numa cidade feita de pedaços da história perdida. Tipo, sei lá, a Biblioteca de Alexandria flutuando num mar de caos. E ainda tem mais coisa abaixo disso. Nossa. Ok, vamos fundo nisso. Vamos começar por Estígia, então. O material descreve ela como uma espécie de ilha, né? De relativa calma, assim, no meio da tormenta. A tormenta seria esse mar caótico que existe no submundo desse cenário. As lendas lá nos textos falam de um fundador, Caronte. Ele teria encontrado uma figura bem misteriosa, a Senhora do Destino, e ela que teria dado a missão para ele, criar Estígia. E a descrição de Estígia é, nossa, muito legal. Ela não foi exatamente construída, ela meio que se formou. É isso. Com coisas que se perderam aqui no mundo mortal, né? Coisas destruídas, esquecidas. A tormenta puxa essas coisas e elas acabam, de alguma forma, grudando nessa ilha central. Exato, fica tipo um mosaico de tempos diferentes. Pedaços de arquitetura de várias épocas, tudo junto. Falam até da lendária Biblioteca de Alexandria, que ela existiria lá recuperada do esquecimento. Imagina. Uma imagem poderosa, sem dúvida. Uma biblioteca inteira salva, mas nesse lugar. E o propósito original, segundo essas fontes que a gente está vendo, era até nobre surpreendentemente. Estígia devia ser um porto seguro, um farol na escuridão da tormenta, sabe? Um lugar para os fantasmas recém-chegados, as aparições, para eles poderem se achar, encontrar outros e, quem sabe, né, talvez seguir para algum tipo de transcendência, um fim para o sofrimento. Era para ser um refúgio. Uma ideia boa no começo, então. Sim, mas o que as fontes deixam bem claro é aquele padrão, né? Que a gente vê muito nessas histórias mais sombrias. As boas intenções, elas raramente sobrevivem intactas por muito tempo. A própria dinâmica de poder, a natureza desse reino, parece que tem um efeito que corrói tudo. O plano original de Caronte, do jeito que descrevem, parece que desandou. Feio. E a ideia de transcendência foi pro espaço, pelo visto. Foi se perdendo, sim. E essa corrupção, digamos assim, ela parece que se manifesta nos Death Lords, né? Os Senhores da Morte. Os textos falam deles como aparições muito antigas, poderosíssimas, que surgiram lá e criaram uma hierarquia bem rígida. E eles têm uma capacidade, nossa, muito específica. Eles conseguem ver uma marca nos outros fantasmas. Uma marca invisível. Exato. E essa marca, segundo o material, indica como a pessoa morreu, a causa da morte. E aí tem diferentes tipos de morte que eles consideram importantes, e cada tipo está ligado a uma legião. E cada legião tem um Death Lord no comando. É uma estrutura de poder bem mórbida, né? Baseada na morte. Totalmente. E o mais doido é a mudança de foco deles, né? Pois é, isso é fascinante e meio trágico quando a gente analisa. A função deles, em teoria, era guiar as almas, aquelas marcadas como o tipo de morte da jurisdição deles, sabe? Guiar para a transcendência. Mas os relatos indicam que eles simplesmente desistiram disso. O objetivo mudou completamente. Agora é acumular almas. Não para guiar, mas para aumentar os exércitos deles, para consolidar poder, para brigar entre si dentro do submundo. Nossa, virou uma distorção total do que era para ser. Completa. A promessa de guia virou recrutamento para guerras eternas. E para piorar a situação, os textos dizem que o Caronte, o fundador, sumiu, desapareceu em algum momento.
E sem essa figura central, os Death Lords começaram a brigar abertamente pelo controle total de Stygia. Imagina só, você chega lá, acabou de morrer, tá perdido, confuso, buscando alguma resposta e cai no meio de uma guerra fria, ou nem tão fria assim entre esses seres superpoderosos. Não tem nada de porto seguro nisso. Definitivamente não, é um cenário bem hostil. E é aí que entram os legionários, que as fontes detalham bem. São almas que, por algum motivo, poder, talvez desespero ou só resignação, elas se destacam e são recrutadas para servir direto aos Death Lords. Eles funcionam como a polícia ou as tropas mesmo desse reino. Patrulham Stygia e também as Shadowlands. As Shadowlands, que são, tipo, reflexos sombrios do nosso mundo, né? Isso. Como se fossem sobrepostas ao mundo real. E a função desses legionários é achar as aparições novas e conduzir elas para Stygia. Oferecem uma segurança, mas é bem precária. Só que para quem acabou de morrer e está perdido naquela confusão das Shadowlands, talvez seja a única coisa que pareça uma opção. Uma segurança que deve ter um preço bem alto, imagino eu. E dentro de Stygia mesmo, essa cidade construída de restos esquecidos, as fontes falam que descobriram algo ainda mais profundo, literalmente, um portal, uma passagem que não leva para fora, para a tormenta, mas para dentro, para um lugar ainda mais pavoroso, o labirinto. Exato. Se Stygia é essa ilha de ordem, bem relativa na tormenta caótica, e as Shadowlands são esses espelhos sombrios do nosso mundo, o labirinto nos materiais é descrito como algo diferente na essência. É tipo o começo do fim, onde o esquecimento vira coisa física. Precisamente. O material diz que ele é feito de fragmentos de pesadelos, de memórias que se perderam para sempre, lugares que ninguém mais lembra que existiram. Que coisa! E isso resulta numa geografia maluca, então. Totalmente caótica. Desafia qualquer lógica. Os textos dão exemplos, tipo, você está andando num corredor de hospital moderno, Sei. e de repente aquilo vira o salão de baile de uma mansão vitoriana caindo aos pedaços, que aí se abre para um campo de batalha da Primeira Guerra. Muda o tempo todo, sem sentido algum. É impossível de mapear. É um pesadelo espacial, temporal, conceitual mesmo. Representa a memória se desfazendo, a sanidade indo embora. Credo. E quem vive nesse lugar? Nesse pesadelo que anda? Os espectros. Em outros materiais que a gente viu, mencionaram a sombra, Aquela parte mais escura, destrutiva, da mente de uma aparição. Lembro. A sombra tentando tomar o controle. Isso. E se ela consegue dominar a aparição várias vezes, uma hora ela vence essa batalha interna, e essa aparição, que foi consumida pela própria escuridão, ela vira um espectro, segundo as fontes. E aí já era qualquer resquício de humanidade. Ou de propósito. Acaba tudo. As paixões que antes talvez fossem âncoras para a aparição viram só ferramentas de destruição para o espectro. O objetivo único de um espectro, como está escrito ali, é aniquilar, arrastar tudo e todos para o abismo final, para Oblivion. E tem uma ideia ali nos textos que é bem assustadora. Cada vez que uma aparição não resiste e vira um espectro, o labirinto aumenta de tamanho. Nossa, quer dizer que o desespero de um alimenta o lugar todo. Exatamente, é uma representação física muito forte. O desespero individual expande ativamente o reino do desespero coletivo. Que horror, isso dá uma dimensão muito concreta pro medo. O labirinto não é só um lugar, ele cresce com a dor. E esses espectros, eles ficam só lá ou eles saem? Não ficam só lá, não. Os textos mencionam que, de tempos em tempos, eles organizam ataques à Stygia. Tentam corromper mais aparições, arrastar mais gente para o estado deles. E pior ainda, eventos muito catastróficos aqui no mundo dos vivos, tipo guerras, desastres gigantes, atrocidades podem, segundo o material, criar rasgos temporários entre os mundos. E aí eles invadem? Exato. Hordas de espectros podem invadir direto as Shadowlands. Imagina o pânico. Fantasmas comuns talvez nem sabendo que espectros existem, e de repente são atacados por essas encarnações de puro ódio. Meu Deus.
É o horror cósmico vazando pro pós-vida mais próximo da gente. É bem isso. Os espectros são agonia pura, o ressentimento, a angústia. As fontes dizem que o único desejo deles é fazer os outros sentirem isso, da pior forma possível. E eles têm poderes próprios, os arcanos sombrios, que são perigosos porque eles também fortalecem a sombra que existe dentro das outras aparições, sabe? Deixando elas mais vulneráveis. Que ciclo vicioso, terrível. Sim, mas por mais pavorosos que sejam os espectros, os relatos indicam que eles não são o topo da cadeia alimentar ali no labirinto. Tem coisa pior. É aqui que o negócio fica de arrepiar mesmo, né? Os malfiãs. Exato. As fontes descrevem eles como entidades, nossa, muito mais antigas, vastas, temíveis, bem mais que os espectros comuns. Muitos estariam adormecidos lá nas profundezas mais esquecidas do labirinto. E a presença deles é tão forte que o espaço em volta deles se distorce. Vira tipo um domínio próprio deles dentro do caos, de antes de Stilge até a forma que tem hoje. Eles não são só monstros superpoderosos. São tipo os alicerces sombrios do labirinto. E os sonhos deles, os pensamentos quebrados, isso é transmitido para os espectros. Funciona como uma mente coletiva, meio rudimentar. Uma mente de colmeia de pesadelos. Ah, por isso que os espectros conseguem agir juntos às vezes, mesmo sendo caóticos? Provavelmente. Permite essa coordenação em larga escala quando é preciso para eles. A própria fonte que a gente analisou compara eles direto com as entidades do Lovecraft. Nossa! Aí já dá pra ter uma ideia do nível do horror, né? Insondável. Indiferente a tudo. Totalmente. E quando um desses titãs gigantes adormecidos sequer se mexe, o submundo inteiro treme. O exemplo que dão nos documentos é chocante e bem específico. Diz que quando a bomba atômica caiu em Hiroshima... Aqui no mundo real. Sim, a onda de morte e destruição foi tão forte que reverberou no submundo. E um malfeão específico chamado Picabon, segundo a tradução na fonte, que estava adormecido, ele ouviu o som da explosão lá de longe e começou a gargalhar. Gargalhar. Com a bomba atômica? Exato. E essa risada terrível, ecoando pelo labirinto, gerou um maelstrom, um turbilhão gigantesco na tormenta. Essa tempestade sacudiu tudo no mundo dos mortos, destruiu ilhas flutuantes, trouxe coisas perdidas para a superfície e, claro, recebeu aquela enxurrada de almas novas da bomba. Que conexão macabra entre a nossa tragédia e o despertar desses horrores. Ilustra bem a escala do poder deles, né? Segundo a descrição. E essa estrutura toda, o labirinto, com espectros, malfeians, é sempre descrita como uma espiral que desce, 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 cada vez mais fundo, cada vez mais perto do nada. E essa espiral tem um fim, o fundo do poço mesmo, para onde tudo no labirinto vai parar, o abismo, o esquecimento, Oblivion. É, as fontes são bem diretas sobre Oblivion. Não tem muito o que descrever sobre ele como um lugar com características, porque ele é basicamente o fim de todas as características. Oblivion não é só um lugar ou um vazio, é um princípio, quase uma entidade na sua inevitabilidade. É a entropia pura, a força da dissolução final, aquela certeza cósmica de que tudo, absolutamente tudo, um dia se desgasta, se desfaz, vira pó e é esquecido para sempre. Funciona como um buraco negro, então. Conceitual e literal, no fundo de tudo. A analogia que o material usa é essa. Tudo que cai lá, almas, memórias, pedaços do labirinto, talvez até ideias, desaparece. É aniquilado. E como um buraco negro, quanto mais coisa cai, maior ele fica. O medo supremo, assim, que parece existir nesse cenário todo, é a chance de Oblivion crescer tanto que transborde, que saia do fundo do labirinto e invada os outros planos. Stygia, as Shadowlands, talvez até o nosso mundo. E devore tudo. Que perspectiva apavorante. E conectando com o resto do cenário, as fontes exploram uns paralelos interessantes. Mencionam uma teoria
que liga Oblivion ao Wyrm. A Wyrm de lobisomem, a entidade da corrupção. Essa mesma. Só que o texto faz uma distinção importante. A Wyrm, nessa visão, ela busca destruir, tem uma intenção maligna. Oblivion não. Oblivion é a destruição, a entropia passiva inevitável, que sempre existiu e só. Espera, nessa lógica, até o Wyrm, no fim de tudo, seria engolida por Oblivion. Ele é o fim de todos os fins. Entendi. Ele tá acima até dessas forças primordiais de destruição ativa. E outra conexão que os textos fazem é com o Vampiro à Máscara, com os poderes de sombra. Sugerem que Oblivion é a fonte da disciplina que manipula as sombras, o nada. Né? Uma referência clara ao poder La Sombra, ou como chamam mais recentemente Oblivion mesmo. Descrevem como um abismo de trevas sólidas, impenetráveis. Saber que a fonte desse poder é a aniquilação final, com certeza dá um peso diferente para ele naquele universo. Com certeza. E a consequência final de cair lá, em Oblivion, é o fim absoluto, né? Inequívoco. Segundo os documentos, aniquilação total. Não é só destruir o corpo fantasma ou a consciência. É apagar completamente da existência. Até da memória de quem conheceu aquilo que foi consumido. É o nada. Game over, sem contínuo. Uau! Ok. Então, depois dessa descida pelas profundezas, o que a gente tira disso tudo? A gente passou por Estígia, essa cidade de ferro feita de promessas quebradas, de esquecimento, de briga por poder sem fim. Atravessou o labirinto, que é um pesadelo literal, feito de memória perdida, habitado pelo desespero puro dos espectros e dos malfeios, e chegou na beira do abismo, Oblivion, a própria entropia, a aniquilação final. O que fica muito forte, para mim, a partir desses materiais, essa cosmologia do pós-vida que é, nossa, incrivelmente detalhada, sombria, e que usa esses reinos para falar de coisas muito profundas, muito universais. A gente vê a memória persistindo, mas também como ela é frágil. E como o esquecimento pode, literalmente, construir ou destruir mundos. Vê como as estruturas de poder, a hierarquia, elas se recriam de novo, mesmo depois da morte. E quase sempre corrompem o propósito inicial. Explora como a angústia, o desespero, o ódio podem ser contagiosos e expansivos, como eles ganham forma nos espectros e no próprio crescimento do labirinto. E no fim, dá de cara com a ideia do nada absoluto, da entropia como destino, o horror existencial que é Oblivion. O labirinto e Oblivion, principalmente, eles são mais que lugares, são conceitos filosóficos bem pesados sobre o fim de tudo. Fica, então, aquela pulga atrás da orelha, né? Baseado só no que os textos mostraram. Se Oblivion é essa força, essa entropia inevitável, que vai consumir tudo um dia, que valor real tem a briga dos Death Lords lá em Estígia? Para que as tramas dos malfinhos no labirintos? Que sentido tem existir nesse universo, mesmo para esses seres que parecem eternos? Se no fundo, tá todo mundo só esperando a vez de ser engolido pelo esquecimento. Uma boa pergunta para se pensar. Fica aí a reflexão.